Boa noite, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. É uma satisfação muito grande a gente poder hoje se comunicar com vocês. Esse dia da live é um dia importante para nós. Vocês podem ver a gente aqui na frente dessa Bíblia, né? Ou a Bíblia na frente da gente. Isso é um privilégio para mim poder fazer isso. Não é todos que são chamados para isso. Mas quando Deus chama, Ele qualifica aquele ministério e chama com evidência, né? Com o assim diz o Senhor. Ninguém pode enganar a Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, tudo que Ele diz. Toda expressão de Deus é um mandamento para nós, é algo que nós temos que cumprir. Então, por isso, eu saúdo todos vocês em nome do Senhor Jesus, dizendo a todos vocês, Deus abençoe. É uma satisfação tê-los junto a gente nessa hora, né? Digo junto porque a gente pode entrar na casa de vocês aí com a voz, né? Mas um dia a gente vai estar junto, todos juntos, num corpo perfeito, unidos, como diz o mensageiro, e preenchido até da unha do pé à cabeça. Aquele corpo que está vindo é um corpo perfeito, não haverá nada que atrapalhe o andamento, né, dele em tudo que vai fazer. Então, cumprimento vocês, dizendo Deus abençoe, não vou citar o nome de ninguém, mas vou dizer que Deus abençoe vocês, né? Nós vamos ler aqui em São Mateus 24, nós vamos meditar um pouquinho aqui numa mensagem chamada Ungido dos Últimos Dias, e a mensagem identificados em todas as eras, né? Vamos ler São Mateus aqui 21 até o 24. Um pouquinho mais, até o 27, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém de vós disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Portanto, se vós disseres, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aleluia. Oramos, meus irmãos. Querido Pai, estamos diante do Teu povo, dos Teus filhos, agora levando o alimento para eles, Pai, e para alguém que está também ligado a nós, que precisa ser alimentado, que está precisando desse alimento da palavra. Isso é tão instrutivo e maravilhoso para nós, Senhor. A Bíblia é um remédio até mesmo para o tutano do osso. Como diz que ela penetra até lá, ela cura e ela liberta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa teu povo por toda parte, Senhor, e ajuda eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos vivendo em dias enganosos e perigosos. É a volta do Senhor. Mas antes disso, nós temos esse intervalo das eras e selos que identifica o Filho do Homem. Não o Filho de Deus, mas o Filho do Homem. No fim dessa era, nós teremos um grande problema na humanidade. Deus vingará o pecado sobre a terra e recolherá os seus filhos primeiro, aqueles eleitos que ele chamou pelo ministério do Filho do Homem. Nós sabemos que o Filho do Homem é um profeta, né?
Ele diz aqui nessa mensagem aqui, eu vou ler para vocês, para que não fique nas minhas palavras, né? Então, ele fala assim: nós estamos hoje com assim diz o Senhor. Quem pode falar o assim diz o Senhor a não ser um profeta que se identifica com os eleitos? Então o profeta é da mesma natureza dos eleitos. Eles têm a mesma natureza e vieram do mesmo lugar que ele veio. Cada eleito tem um lugar aonde ele foi gerado. E ele vem dali, né? Então ele diz assim, ó: estamos hoje com assim diz o Senhor, que o batismo nas águas nos últimos dias deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Amém. Outro homem vem com milagres, sendo trinitariano, traz a palavra a trindade na Bíblia. Mostra-me onde há 3 deuses. Isso você não encontra, porque Deus é um em 3. 3 ofícios é como ele se revela ao mundo. Aleluia. Então nós podemos ver o quanto é edificante nós pensar essas coisas que nos identifica com ele. Agora eu vou aqui nessa mensagem, Cristo identificado em todas as eras. Ele diz, e Jesus em São Lucas 17, preste atenção. Estou citando essa escritura. São Lucas 17 disse: como foi nos dias de Sodoma, e isso será identificado a mesma coisa nesse dia na vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda quando o Filho do Homem haverá de ser manifesto. O Filho de Deus, não o Filho de Deus, Filho do Homem será manifesto quando estiver sendo revelado, feito conhecido a sua igreja. Amém? Esse é o ministério de Malaquias 4. O Filho do Homem sendo conhecido por cada semente eleita. Cada filho de Deus tem voltado os olhos para esse ministério porque foi predestinado para a noiva. O mundo ficará avisado disso, porém o mundo não dará atenção porque não tem natureza para isso. Agora o eleito, ele tem uma natureza sim para receber isso. Foi posta nele uma coisa que ninguém sabe, uma revelação que tem dentro da pessoa. Se identificando com o Filho do Homem nesse tempo. Aleluia. Então vejam bem. Quando estiver sendo revelado e feito conhecido em sua igreja. Filho do homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Estão vendo isso? Nós sabemos que temos uma promessa do milênio. E ali ele será filho de Davi, no reinado próprio. Agora ele sentou no trono de seu pai, mas ele vai sentar no trono do milênio como filho de Davi. Olha aqui, ele vem se revelando de tal maneira que o eleito não será confundido no meio de tudo isso que você está vendo, mas é tão parecido, é tão quase idêntico que ele diz, se possível, enganará os eleitos. Mas não será possível porque o eleito ele tem algo dentro dele que não é permitido entrar nada que não seja a palavra. É um canal que identifica ele na palavra. Então, vocês podem ver que o eleito ele não tem dúvida nenhuma o quanto à palavra.
E o que me trouxe para esse lugar aqui foi justamente isso. Então ele diz assim, ó, o filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes. Numa luz, em visões, porém ali estava Deus num homem. Deus, Elohim, vedado num véu de carne. Se expressando para aquela era que Abraão viveu. Aquele tempo da promessa. Ali estava dando início e se formando um segundo pacto, né? Que Deus traria o Redentor. Então, vejam bem, numa luz em visões, ali estava Deus num homem, exatamente antes do esperado prometido filho aparecer, que era Isaque. Ele já estava fazendo a promessa para Abraão, porque Abraão é o pai de todos, na fé, né? A fé de Abraão nunca ninguém superou. Amém? Porque era a mesma fé de Jesus Cristo, era perfeita. Ele esperou sem duvidar o que estava vindo para ele se identificar com aquilo ali. Então ele tinha o quê? Abraão tinha, ele estava numa luz de visões. Está vendo? Numa luz de visões, porém ali estava Deus num homem. Exatamente antes do esperado Filho de Deus. Jesus disse, antes que o Filho prometido volte, outra vez, Elohim faria ele mesmo, sua palavra encarnada nele. Ele não podia parecer Abraão em espírito, tanto se vedou num corpo de carne, uma teofania que se chama corpo provisório, e foi até a casa de Abraão e provou que ele era humano naquele corpo, que ele comia e bebia. Por isso que aqueles santos que estão além da cortina do templo, né, disseram para o profeta, nós estaremos lá na terra e lá nós comeremos e beberemos. Então será um momento de muita glória de Deus sobre a noiva. A noiva é a esposa do Cordeiro que ele escolheu, né? Nós sabemos disso. Agora veja bem, vou identificar bem para vocês isso aqui com o profeta. Amém. Então Jesus disse, antes que o Filho prometido volte, Elohim faria essa sua palavra manifestada em carne. Amém? Ele estaria num profeta nesta era aqui na terra. Um homem que ele identificou no nascimento para o povo, que o povo visse aquele sinal, a família, quem fosse que estava ali, pôde ver o sinal que estava sobre ele. Era uma coluna de fogo. Era uma luz que ninguém identificava, ninguém ficou sabendo o que era aquilo, mas Deus sabia. E provou depois que aos 3 anos o profeta já estava vendo visões. Já estava identificando o futuro para as pessoas, aquilo que viria, né, nos próximos tempos. E ali as pessoas que deram crédito àquilo ali, puderam ver que ele não era um profeta falso. Ele nunca correu atrás do dinheiro, da fama, de nada. Ele estava identificado com aquela coluna de fogo. E aquela coluna de fogo era a luz que identificou o mensageiro no seu berço no nascimento. Aleluia. Pairou por ali e mostrou que aquele menino era diferente dos demais. Viveu entre a fome aqui na terra, viveu entre falta de roupas e tudo mais, mas Deus nunca lhe abandonou.
nunca lhe abandonou. E ele saiu daqui fora da fama. Ele era humilde, sincero, puro, verdadeiro, porque a identificação que ele tinha era ficar com a palavra. Porque os demais, o profeta diz que nos dias de Jesus ele enfrentou o mundo daquele dia sozinho. Moisés enfrentou o faraó sozinho. E deixou que os falsos mostrassem sinais. Não foi assim que aconteceu com o profeta desta era? Até que aquelas coisas que eles não puderam fazer, lhe desclassificou. Porque aquilo era unicamente o profeta fazer. Aleluia. Todos, vocês imaginem um homem na terra pleiteando, mostrando o ato apostólico do princípio ali para o mundo. E o mundo religioso todo contra, dizendo não é assim, a nossa religião diz que é assim, o nosso mestre diz que é assim. E o profeta dizendo, mas Deus diz que é assim. E o que identificou o profeta como um profeta de Deus? Justamente foi os sinais que lhe seguiram. Qual foi o sinal? Nunca deixar subir para a cabeça ser um grande homem. Ele queria exaltar Jesus Cristo em todo o tempo que ele viveu, né? Agora vocês imaginem ele afirmando que o batismo em nome de Jesus, aleluia, na Bíblia era o certo. E toda a religião que estava pisando na terra, que estava se formando esses grupos, lhe contrariando. Você acha que é fácil para ele suportar isso? Foi fácil? Não. Mas ele tinha uma estrutura que eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Ele era um profeta. E ele disse, eu sei quando Deus me mostra as coisas, o que eu tenho que fazer. Olha aí. Então, aleluia, Deus no profeta, agora nesse tempo é Deus em sua igreja. Ele tirou o profeta para nos aprontar para o rapto. Porque com o profeta aqui não seria fácil hoje. Não, porque a coisa multiplicou, o engano multiplicou 100 vezes mais. Vocês vejam nos dias do profeta, em 60 e poucos, nós tínhamos aquela era pentecostal evidente, com sinais, né? Com maravilhas acontecendo. E eles não estavam reconhecendo o profeta. Aleluia. Vocês imaginem, será que eles reconheceriam hoje? Hein? Ele veio para revelar a Bíblia, ele veio para restaurar aquilo que estava faltando em mim e em você. Ele veio mostrar que o nome de Jesus na terra é Redentor, é um nome redentor. E que cada pessoa para ir no rapto, ela tem que ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Conscientemente que aquilo é real. Aleluia. Ele disse, se uma pessoa ainda não teve uma evidência do que foi batizada por uma revelação, uns vêm pela emoção, outros vêm por incentivação, outros vêm porque são trazidos. Mas Deus disse, os meus, eu mesmo trago. Então, vejam vocês, o profeta disse, se você não tem consciência que foi batizado, deve ser batizado 50 vezes se for preciso. Ele fala nos selos isso. Então, vejam vocês, não é brincadeira o batismo. Você pensa que batizou e está no corpo. Não, tem uma longa caminhada. Tem a caminhada da limpeza, não é isso? Isso, vamos dizer, justificação. Você chega na igreja em justificação. É o primeiro passo que você dá. Aí você começa a caminhar
para a limpeza. Você vem ao altar de bronze, que é o altar onde pregamos a palavra, e ali você se identifica quem você é. Aí você começa a dizer: eu sou um pecador, Senhor. Eu preciso de limpeza. Eu preciso que o Senhor limpe a minha mente e mande tudo embora lá para o mundo que eu trouxe de lá. E de repente você começa a notar que uma limpeza começa a acontecer. Você começa a se tornar outra pessoa diferente, mudada. Aleluia. Você não é mais um duvidador da palavra, você é uma pessoa firme e segura. Firme, segura, amém? É um tempo que nós temos que consertar todas as coisas, e dívidas e tudo que devemos. Está vendo? E ainda tem pessoas desperdiçando isso, fazendo coisas fora do limite, que isso vai lhe trazer um transtorno ali adiante. Aleluia. Ontem nós estávamos escutando o profeta falando que os eleitos estão em todos os lugares, não foi? Ele diz: a semente de Deus está em todos os lugares, serão ajuntadas para o rapto. Então, aonde tiver uma semente de Deus, essa palavra vai trovejar e mudar o seu corpo naquele dia. A noiva não estará junto antes do arrebatamento. Pergunta e resposta, o profeta fala isso. Foi feita a pergunta: irmão Brana, a noiva estará junto antes do rapto? Ele disse: não. Após a ressurreição, sim. Oh, glória a Deus. Após a ressurreição, a noiva é junta por uma trombeta. O toque de uma trombeta, quer dizer, aquele homem profeta ainda é profeta. Ele ressuscitará e apresentará a noiva a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se você vê dizer que Cristo está aqui, Cristo está ali, não vá. Por mais perfeito que pareça o homem naquilo, não vai identificar. Quando você diz que, se eu dissesse para você que Jesus, que aqui é a única igreja nesse lugar seria arrebatada, eu estou sendo um falso profeta, um falso pregador. Por que não? Não, irmãos. Então, quando você faz isso, você desclassifica aqueles pobres eleitos que estão em algum lugar, muito longe, e você dizendo: só vai se você voltar aqui. Vai lá no meio da mata buscar essa pessoa e colocar ali. Isso tem que ser consertado. Mas eu estou despreocupado com o arrebatamento, porque eu sei que o Senhor está consertando cada filho seu e colocando e encaixando no corpo. A noiva, ela vive em 3 classes, certo? Ela se reúne com 3 classes ainda numa igreja. E as pessoas dizendo que a noiva está toda no lugar? Tudo que vai para lá é noiva? Não. Como isso? A noiva está se reunindo ainda em 3 classes e ela tem um testemunho para as outras 2 falsas. Esse eleito dá um testemunho para aquelas pessoas que estão se reunindo com ela ali. Ele é uma identificação, como se fosse assim, um sinal, né, para aquela pessoa, certo? Então, você não pode juntar a noiva antes do rapto, antes da transformação dos corpos, porque então teremos um profeta falso, porque ele diz que não. A noiva estará reunida, amém? Primeiro é a voz do alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. É uma noiva qualificada para o rapto. Junta todos aqueles membros com a mesma natureza. Se ainda temos diferenças, discussões, divisões, isso é um sistema, irmãos. A divisão é um sistema. Você não pode pensar que você pode brigar na internet, discutir
e pôr suas opiniões, eu faço o que você quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um sistema, que o irmão Branham identificou como sistema no homem, certo? Quando você faz essas divisões, facções, sozinho, você é um sistema, você tem um sistema dentro de você. Porque o eleito, ele não fará isso, ele tratará de ajuntar as pessoas e salvar as pessoas. E colocar em ordem. Então a igreja noiva, ela está sendo junta sim. Mas cada membro ainda está num corpo de 3 classes, junto no corpo físico. Mas o eleito, ele está ali juntando, suportando aquelas pessoas, porque ele tem que exalar um amor. Um amor ágape, não é amorzinho de te quero bem, daqui a um pouco você está dividido. Não é isso. Aleluia. A noiva é calada, diz o irmão Branco. Vocês imaginem se o profeta vivesse hoje vendo as discussões que você vê pela internet, em muitos lugares que as pessoas fazem, brigam, certo? Isso é pecado. Mas ninguém diz que é pecado, eles dizem assim, se você é mais um membro, você é muito abençoado. Você está trazendo mais um membro para a igreja, porque os membros de Cristo, aquele membro do corpo, eles serão chamados individualmente. Haverá um ministério de 5 ministérios na Bíblia que juntarão esses eleitos e aprontarão eles. Certo? Um eleito não vai ser aprontado por um falso. Certo? Ali tem salvos naqueles pontos. Mas o profeta disse que, ele disse, um profeta luta sozinho no seu dia. Não há nada que possa identificar aquele profeta unido com outras pessoas que não estão no mesmo espírito, na mesma luz, no mesmo companheirismo. Mombrana teve um companheirismo com Deus, ele pousou num hotel uma certa vez, não é? E do lado tinha um viajante por ali, que estava pousando ali também. E no outro dia ele disse assim, que não tinha podido dormir por cada luz que estava sobre o profeta. Então as pessoas veem isso, eles sabem que teve uma coluna de fogo com o profeta, teve uma luz, mas eles não sabem se identificar com essa luz. Essa luz não é para a igreja local. Essa luz é para o eleito. Certo? O eleito estará pronto, estará na ponta dos pés, pronto para voar. Então veja bem, ele diz assim, ó. É Deus em você, Deus no indivíduo. Deus numa mulher arrependida, Deus num homem arrependido. Aleluia. E o profeta diz que o nascimento nos identifica com Deus. Você acha que um nascido fará confusão? Não. Jamais. Aleluia. Um nascido não anda buscando um prato de comida aqui, outro ali. Ele tem a comida em casa. Certo? Ele tem a comida na igreja. Ali ele recebe a palavra. Amém. E um eleito, eles têm que estar em acordo com a palavra inteiramente. Porque ele corre risco de sair fora do limite. Então, é Deus em você ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Aonde que ele está sendo visto, esse Jesus? Dentro dessa mulher, dentro desse homem. Porque esse é o tempo, irmãos queridos, de Malaquias 4. É um profeta em ação. É um profeta entrando na nossa vida, na nossa casa, no nosso carro onde viajamos para visitar um eleito muitas vezes.
Esse profeta é o Espírito Santo. Amém. Então, o que nos identifica com isso? É a mesma natureza que estava lá, está aqui. Isso é muito importante. Eu estarei convosco, ele está até mesmo em nós, ele estará. Mas a consumação, para a consumação, ele seja revelado na forma, amém, da vinda do céu. Estão me entendendo? Amém. Um eleito, ele é um cidadão do céu. É um cidadão celestial. Quer o mundo aceitar ou não, é. Deus não olha uma fraqueza de um eleito, mas ele coloca ele em ordem. Certo? Então ele será revelado na forma de vinda do céu. Ele veio, desceu, apareceu, amém? Se identificou com o eleito e mora dentro do eleito. Aleluia. Amém. Vocês podem ver que lá em São Mateus 7, 21, o que diz ali? Haverá falsidade nesse tempo. Esse é um tempo de muito engano. Vocês imaginou a pessoa praticando uma religião enganosa e ser desclassificado no último dia? Pense nisso, meu querido. Não olhe pelo que eu estou dizendo, olhe a Bíblia, olhe a palavra. Veja. Ele está dizendo assim, Deus manifestado mesmo em todas as eras, sempre tem sido o quê? O mesmo. Amém? Com Lutero ele estava em partes, mas estava com Lutero. Com Wesley da mesma forma, com os pentecostais da mesma forma. Agora no Eliombrano ele está em plenitude. Em plenitude porque toda a revelação se concentrou dentro daquele homem, para que eu pudesse estar aqui nessa noite levando para você essa palavra. Sem um profeta não estaria aqui. Fazendo o quê? Então, veja que ele se identificou comigo, eu com ele, com a mensagem que pregou, certo? Porque, vejam vocês, amém, Deus está ainda em pouco, o mundo não verá mais. Aleluia. Ele prometeu a palavra para cada era. Certo? A palavra de Deus desta era, o que prometeu para esta era. Se você olhar na Bíblia e ver o que foi prometido para esta era, vejam vocês, e você ver aquilo por ser vivido, não importa o que digo, se está certo ou errado. Se você é consciente que está certo, deixa que atire em pedra. Eles levaram Estevão como um mártir, dizendo que Estevão estava contra a lei, Estevão era um falso, mas no entanto, ele adormeceu dizendo, eu vejo o céu aberto. Vejo o céu aberto, vejo Jesus assentado à direita de Deus. Isso é a direita do trono, não é? Olha aqui. Aleluia. Então vejam bem. Você ver aquilo vivido, não importa o que diga o que está errado, está certo? Porque é Deus interpretando sua própria palavra dentro de você. Certo? Aleluia. Quando uma pessoa pergunta, como você é batizado? Você diz, em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a era do olho, a era da revelação, a era do discernimento. Um eleito não fica pensando o que dizer, ele vive aquilo ali. Ele fala pela sua boca o que está dentro dele. Olha aqui. A palavra de Deus nessa era, o que prometeu então? Hein?
Aleluia. Ela é interpretada na pessoa, no eleito, porque o eleito é o único que vai identificar Jesus Cristo para o mundo. Olha, ele não precisa de ninguém que diga como viver. Uma coisa que nós não podemos nos implicar é com o que dizem. Certo? Aleluia. Porque diziam de Jesus, você imagina Jesus sendo Deus chamado de Beelzebul, maior dos demônios. Ele se importou com isso? Diz o profeta que ele era o mesmo Jesus. Nunca mudou porque disseram coisas más dele. Quando as pessoas falavam coisas más, ele fazia coisas boas. Mas nunca deixou de dizer o que estava nas pessoas. Ele disse, vocês são raça de víboras, filho do diabo, semente da serpente. Aqueles fariseus, ele criticavam. Olha aí. Amém. Então ele não precisa que ninguém diga, bem, aqueles dias são passados. Não. O profeta pregou para esse dia. Certo? Amém. Lembram que Atos 2,38 diz, é para vocês presente, não é? Para os que estão longe e quantos o Senhor Deus chamar. Então essa palavra de Atos 2,38 ainda está viva. Ainda as pessoas estão crendo e sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz que esse nome na pessoa protege ela. Certo? Aleluia. Ele é protegido porque ele está aceitando o seu Redentor. Tudo aquilo é fanatismo, eles dizem. Está errado. Quando Deus diz que fará isto em cada era, ele fará, pronto. Quem vai impedir? Eles operando eu, quem impedirá? Porém, a coisa é que nós encontramos a velha tendência de algumas coisas passadas, né? Alguns restos que nós carregamos da era que apodreceu a comida, arruinou. Nós não podemos mais viver da era de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, irmãos. Tudo isso foi comida que arruinou, ficou para trás. Mas hoje nós estamos vivendo de uma era do olho, uma era da revelação. Certo? Então, nós estamos chegando a um ponto que não vamos discutir com ninguém mais. Vamos viver isso. Certo? Bem, alguma grande escola passada e nós perdemos isso. Você pode escutar uma palavra muito bem colocada, bem pregada por alguém, irmãos, mas se ele tem dúvida em alguma coisa naquilo ali, cuidado. Isso não vai combinar porque o vestido é todo igual. Peça por peça é do vestido da noiva. Então, veja bem, eles andavam tentando viver para a lei, quando a Bíblia havia dito claramente. Bem, aqui eu lerei, eu disse, examinai as Escrituras, disse Jesus. Ele não disse que era para você crer num homem. Porque eu creio que esse mensageiro é certo. Porque eu encontrei na Escritura tudo que ele falou. E ninguém pode me provar que ele está fora das Escrituras, porque não há. Ele teve erros como um homem, mas na palavra ele foi correto. Olha aqui.
porque vós cuidais ter nela a vida eterna, a Escritura. As pessoas vêm para a igreja e acham que estão na eternidade. Você já pensou nisso? Hein? Olha um para o outro e diz, eu te amo. E daqui um pouco estão lá divididos. Hein? Isso é Deus, eu pergunto. Isso é Deus? Aleluia. Isso é como uma pessoa, irmãos. A pessoa tem que pensar o que ela faz de certo. Ela tem que analisar aquilo que ela faz. Olha, são elas que de mim testificam, disse Jesus, a Escritura. Se elas não testificam de mim, então está errado. Aleluia. Claramente eles poderiam ter visto que a virgem conceberia. O que custou para Isaías falar isso? O homem que escreveu uma Bíblia completa, falou no princípio, falou no meio da Bíblia do Novo Testamento, não foi? Falou da vinda do Messias. E tudo isso sofreu críticas, zombarias, mas foi martirizado. Mas aonde ele está? A vida não é ser desse lado aqui de prazeres. Então, claramente, ele foi a resposta perfeita para a Escritura. Isaías. Nós cristãos cremos nisso agora, não é amanhã. Agora. Certo? Mas que bem teria feito Moisés ao vir com os dias de Noé? Será que daria certo? Não. Não. A mensagem de Noé era para o seu dia. Noé construiu uma arca, porque o povo estava distanciado de Deus. Leia lá Gênesis, quanto? 6. O mundo estava transtornado e apodrecido. E Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. E ele ia destruir totalmente, mas como ele olhou para baixo e encontrou Noé. Porque Enoque já tinha saído antes. Enoque já era o tipo da noiva. Então vejam bem, que bem faria para João Batista vir com a mensagem de Moisés? Aleluia! Vocês imaginem, foi só 3 salvos naqueles 2 milhões que saíram do deserto. Foi quantos? 3. Entre aquela multidão tinha 3. Moisés, Caleb e Josué. Na terra. Na terra, né? Tá certo. Na terra. Mas daquela multidão que estava ali, saiu só 3. Isso o profeta diz aqui nesta mensagem. É um milagre. Agora Moisés apresentando sinais e os adversários fazendo a mesma coisa. E o profeta diz que isso não abalou Moisés porque ele sabia que Deus estava com ele ali. Entende? E de repente ele apresentou algo que terminou com a magia deles. A serpente de Moisés era mais forte, engoliu as outras. As outras sumiram, mas a de Moisés continuou. Porque era identificada pelo próprio Deus. Olha aí,
Nós não tomamos a mensagem de Figner, nós não tomamos a mensagem de Moody. Nós temos a mensagem desta hora. Então, por que as pessoas procuram ir aqui, ir ali, vasculhar aqui, escutar ali? Para o que é isso? Isso é o que gera confusão. A confusão tem sido tão grande porque as pessoas começam a ouvir coisas, interpretar coisas. Tem que ficar com entrelinhas dessa mensagem. Eu tenho me deparado com pessoas que esse filho dizem, não, está escrito, o profeta disse, eu pego a mensagem, mas não é assim, olha aqui. Ah, mas eu não tinha visto. Como é que a pessoa pode ser enganada? Hein? Às vezes um entrelinhas, às vezes uma coisinha que está lá, que faz a diferença. Ah? Então, olha aqui. Amém. A mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, eles estavam certos, mas este é o outro dia. Esse é o dia que ele está preparando a sua noiva para o milênio. A noiva desta era. Aqueles são parte também, mas eles não são aperfeiçoados sem nós. Entende? Porque essa é a palavra, é a mensagem da pedra de coroa. E o que vai coroar a noiva é essa mensagem. Olha aqui. Então, eles estavam certos, mas este é outro dia. Esta é outra promessa, esta é outra era da igreja. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a mensagem que nós temos. Aleluia. Como eles assim, ó, quão espantoso é isso. Quão cega as pessoas podem se tornar na era. Se as pessoas soubessem, irmãos, o que é um batismo em nome de Jesus, o que é o início de dar o primeiro passo nessa mensagem, eles correriam. Eles fariam tudo imediatamente porque o dia está chegando. O intermediário da paz já está na terra. Eles não podem ver isso porque não lê as mensagens, não se identificam com ela. Aleluia. Parece até absurdo o que estamos vendo. Mas haverá uma imposição para trazer a paz. Amém. A paz não vem de mão beijada, não. E no meio de confusão, não. Primeiramente será combatido alguma coisa que está impedindo da paz se estabelecer. Será tirado. E vocês vão passo a passo, olhando, observando o que está acontecendo. Cada dia que leio a mensagem, eu posso ver algo que me indica que as coisas estão muito perto. Não perca tempo mais. Pode haver uma surpresa muito grande um dia desses. Para aquele que esperou tanto. Amém, será tirado disso. Olha aqui. Lembre-se, Deus não muda a sua forma. Ele foi Deus com Abraão, Deus com Moisés, Deus com Paulo, Deus com os mensageiros e é Deus no profeta nesta era, completando o que faltava ainda. Olha aqui. Amém. Ele é como um ator. Ele muda de forma. Primeiro foi a coluna de fogo. Depois foi Deus em carne. São João I. O verbo encarnado. Certo? Aleluia. Nas eras ele atuou como filho de Deus em cada era. Atuando em cada uma delas. O Espírito Santo na igreja, Filho de Deus, nesta forma. Amém?
Agora, ele é Deus num profeta prometido, profetizado no Velho Testamento e cumprida a profecia no Novo. Isso prova que Deus não esquece. Se ele me elegeu, eu elegeu você para isso, nós estaremos lá. Não temos dúvida. Se essa mensagem não fosse para nós, não estaria aqui. Nós estaríamos num sistema enganado. Mas Deus nos tirou para fora e está nos aprontando. Aleluia, olha aqui. Ele usa máscaras diferentes com que carnem ou alguma coisa ou peças. Amém. Isso é um ator. Ele muda a sua forma. Amém. Hoje ele é filho do homem na sua igreja, dentro de um profeta. Então o profeta não tinha um ministério. O ministério que ele tinha era do filho do homem. O ministério que ele tinha era o ministério de Jesus Cristo, se identificando com a igreja nesse tempo. E ele disse: eu não tenho a pedra de coroa, mas eu tenho a mensagem para a pedra de coroa. E ele provou isso. Olha aí. Aquilo era Deus naqueles profetas. Deus disse: assim, vocês te chamam deuses a quem a palavra de Deus veio, e aqui estou eu, o Filho de Deus. Como vocês me condenam, não me identificam como isto? Aleluia. Até mesmo os discípulos tiveram dificuldade com Jesus até a crucificação. Você sabia? E foi tirada as dúvidas deles depois que eles nasceram e se tornaram apóstolos genuínos, cheios do Espírito Santo. Então as dúvidas foram embora. Olha aqui. Eles têm sido feitas vivas, essas coisas. Nós vivemos no clarão de uma luz. Aleluia. Este foi o maior desfalque, que o maior roubo que a nação já tem conhecido. Foi realizado aqui. Aleluia. Na Inglaterra. Não há muito atrás, feito por luzes falsas, 7 milhões de dólares. Roubo de trem. Jamais foi conhecido antes da história. Amém? Então vocês vejam como as coisas vêm se identificando. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. João Batista cumpriu sua missão em Malaquias 3. Se identificou para sua era e foi sozinho. Enfrentou Herodes, enfrentou todos. Certo? Falsos e verdadeiros. E saiu vitorioso. Tiraram a cabeça dele, mas ele continua do outro lado com a sua cabeça no lugar. Está vendo? E ele foi a voz que clamou no deserto. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era tão feroz aqueles demônios que estavam ali naquele povo que eles não acreditaram nisso. Mas ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém? Mensagem, intervalo entre as eras e os selos. O profeta diz: o Filho do Homem estará na terra nesse tempo. Amém? Dizendo: eis o Cordeiro de Deus que vem com as nuvens.
Como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, esse mensageiro dirá, eis o Cordeiro de Deus vindo com as nuvens. Eu vou parar por aqui, meus irmãos queridos. Deus abençoe vocês. Eu sei que essas minhas palavras não ficaram no ar. Não. Elas chegaram até você. Agora é você que sabe o que vai fazer com elas. Eu não posso colocar nada goela abaixo em ninguém. Eu sei que isso aqui, se você prestar atenção, você vai ser bem-aventurado. Se agarrará num galho que não quebra. É muito forte. Certo? E você lutará com o que você tem em você. Você tem uma natureza para lutar. Você tem uma natureza para amar. Você não tem natureza para odiar. Certo? Você tem uma natureza que te coloca nesse lugar, como eu estou dizendo. Certo? Aleluia. Como que vamos estar no rapto, um grupo aqui, outro grupo ali? Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem eleitos em todos os lugares, na voz do arcanjo estarão tudo junto, em novos corpos. Entenderam? E eles estarão prontos para o arrebatamento. Certo? Deus teve 7 mensageiros e não tem 8º. Tem um 7º, que é o número de adoração. Essa é a última mensagem e depois disso a noiva vai adorar o Criador. Longe dos olhos dos homens. Amém. Ela estará junto. A esposa do Cordeiro. Deus abençoe, meus queridos, todos vocês. Nesse fim de semana nós vamos ter a ceia aqui, né? Domingo, se Deus quiser, nós vamos reunir às 18 horas aqui para a ceia. Sábado nós temos culto normal aqui na igreja, né? Aqui no Tabernáculo do Capão do Leão, Enedino Silva, 19h15, certo? É o número. E nós estaremos aqui, então, esperando vocês. Os irmãos do Baquini também, sábado, estão por lá, se Deus quiser, certo? Estamos lá no Baquini, vendo vocês, tendo um culto com vocês, né? E na semana que vem, né, nós estaremos em Pedras Altas, se Deus quiser, certo? Pedras Altas. Depois nós vamos dizer quando vamos chegar por aí. Por enquanto fica em silêncio, tá certo? Tá bom? Mas a gente vai ver vocês aí, se Deus quiser. Chegou a hora agora, irmãos. Foi tudo difícil e as coisas com Deus não é fácil mesmo. São coisas difíceis. Mas Deus tinha preparado isto, né? E após a chegada de lá, na próxima semana, nós estamos viajando, se Deus quiser, também para São Cepé, ou Santa Maria, São Cepé, São Gabriel. Bom, mas daqui até lá ainda tem muito tempo, nós vamos deixar de desenrolar isso. Mas, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês, né? Depois nós temos Bagé mais adiante. Vamos, Pedro Osório, né? O irmão Albino, Deus abençoe o irmão Albino. Irmão Júlio lá em Jaguarão. Vocês são queridos nossos aqui. Estamos orando por vocês, né? E Deus abençoe então. Estamos indo muito bem, graças a Deus. Vamos então ter uma oração agora para nós findar. Se você tem um pedido aí, deixe a sua mão levantada. Com isso você está dizendo: Senhor, segura a minha mão. Pai Celestial, falamos aquilo que o Senhor queria que falasse, certamente. Estamos conscientes disso. E não colocamos palavras nossas, certamente, mas foi aquilo que o Senhor queria que falasse.
O eleito não pode ser desprezado e confundido. Ele estará no corpo, sim. Ele foi chamado para isso. E ele diz que ele não estará em confusão, ele estará pronto. Aleluia, amando sem limite, vivendo sem limite, andando, caminhando cada dia com a visão de Deus. E Pai, ajuda teu povo, ajuda teus filhos, que nós possamos alcançar muita vitória ainda, Senhor, nesses dias. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Até lá, irmãos, se Deus quiser, Deus abençoe vocês.